Olá, amigos. É uma alegria estar com vocês por essa ocasião em que trabalhamos aqui o PSDE da USE. O PSDE da USE é Palestra Sistematizada da Doutrina Espírita, promovida pela USE de Franca. O meu nome é Francisco Bárbara e eu sou trabalhador do Centro Espírita Meimei, da Vila Santa Terezinha, daqui de Franca. E para nós é sempre uma alegria nos ocuparmos do Evangelho segundo o Espiritismo e dos demais livros que compõem a doutrina espírita, como meio de difundi-la, para que todos a conheçam melhor e a gente também compreenda melhor os ensinamentos ali contidos. A pauta para esta ocasião do PSDE, do mês de julho de 2022, é do capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estaremos trabalhando, por hoje, os itens de 7 a 10, que são os mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Nós iremos fazendo breves leituras, seguidas também de breves comentários em torno desse assunto. Inicialmente, nós iremos ler o item número 7, que é bíblico, está no Evangelho de Mateus, que diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. É muito interessante a gente observar que, quando a gente inicia os estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, quase sempre nós vamos observar que o ponto inicial das considerações dos assuntos expostos são bíblicos. Daí, Allan Kardec selecionou a parte da moral de Jesus e colocou aqui como ponto de partida em cada assunto tratado nos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é bom para que todos nós, os espíritas, compreendamos bem como que foi trabalhada a doutrina espírita, mais particularmente o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha argumentação de quando alguém nos questionar por que a gente não estuda a Bíblia, ou se o Espiritismo não considera a Bíblia, é bom que a gente tenha uma argumentação, não para discutir e nem para sobrepor a quem quer que seja, a qualquer que seja a doutrina religiosa, mas sim para esclarecer a todos, inclusive a nós mesmos, que nós, os espíritas, estudamos sim as partes que compõem a moral cristã contido na Bíblia, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e também em Atos dos Apóstolos. Ali nós encontramos a parte moral, onde Kardec selecionou alguns fragmentos dessa moral cristã e colocou aqui na parte inicial de cada item a ser estudado, para que a gente compreenda a moral cristã com as luzes da doutrina espírita. Nós vemos aqui, por exemplo, Jesus dando graças a Deus por alguns não compreenderem as luzes do Evangelho e outros compreenderem, né? Isso parece um contrassenso, não parece? Porque ele dando graças a Deus, quando em outra ocasião ele disse que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas sobre o alqueire, para que ela alcance a todos. E agora ele vem nos dizer que dá graças a Deus por ter escondido o entendimento do Evangelho a algumas pessoas. E quem seriam essas pessoas? Os sábios
e os prudentes? Aí também gera uma outra dúvida. Porque quem são os sábios? Os sábios, para nosso entendimento, são as pessoas que nos merecem considerações, são aquelas pessoas que estão na nossa condição, na condição de nossos líderes religiosos ou qualquer outra consideração da sociedade. São aquelas pessoas que servem de referência para nós. E quem que são os prudentes nos dias atuais? Ora, a pessoa prudente, segundo o nosso entendimento atual, é que são aquelas pessoas que não se precipitam, que não tomam decisões sem meditarem, sem analisarem, e cuja tomada de decisões é sempre sensata e alcança sempre os melhores resultados. Ora, mas aí Jesus está dizendo que dá graças a Deus por esses sábios e prudentes, segundo o nosso entendimento, não terem acesso ao Evangelho, aos ensinamentos do Evangelho. Parece um contrassenso, parece uma contradição do Mestre, né? É por isso que Allan Kardec coloca essas partes moralizantes de Jesus no frontispício de cada item do Evangelho, para que a gente decodifique tudo que tem ali. Então vamos ver o item número 8, para que a gente encontre a devida explicação, segundo os dias atuais, daquele ensinamento de Jesus, que em momento nenhum tem contradição, que em momento nenhum Jesus lançou ensinamentos duvidosos. Vamos ver o item número 8, que diz assim: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Então nós vemos aqui que Allan Kardec traz o ensinamento para os nossos dias, para aquilo que nós entendemos, os doutos e os prudentes, né? Os doutores são pessoas estudadas, são pessoas de autoconhecimento, que compreendem bem o fundamento de muitas ciências, né? A esses Deus teria escondido os ensinamentos. E aos simples e pequeninos, os que, segundo Jesus, eram os pobres de espírito. Mas a eles foram revelados, eles compreenderam, né? Então, Allan Kardec está nos fazendo aqui pensar na necessidade que temos de aprofundarmos no estudo da cultura dos povos à época de Jesus, cujos termos, cujos costumes, cujas palavras vieram se modificando ao longo do tempo, né? Vamos ver aqui o prosseguimento desse item 8, que diz assim, ó: é que se cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Percebam vocês a importância do trabalho de Allan Kardec. Ele nos transporta até o tempo de Jesus e nos faz compreender o sentido de certas palavras que modificaram-se ao longo dos tempos. Vejam vocês, douto, que para nós são doutores, são pessoas sábias, porque estudaram, ganharam conhecimento, mas na época de Jesus, esse termo significava pessoas espertalhonas, pessoas sabichonas, pessoas que gostavam de tirar proveito das situações. Então nós podemos entender, por exemplo, que também se aplicam
esses ensinamentos de Jesus, no sentido de que hoje aqueles que ganham o entendimento das ciências, que ganham o respeito mundano, que ganham a projeção social e o respeito por parte das classes sociais, muitas vezes se deixam levar pelo orgulho e pelas vaidades e muitas vezes se perdem. Eles se tornam arrogantes, arbitrários e muitas vezes questionam Deus e seus poderes. Se julgam que detêm todo o conhecimento, né? E é claro que daí lhes falta simplicidade, lhes falta humildade e não conseguem, dessa forma, compreender e penetrar nos ensinamentos do Evangelho, que nos recomenda, acima de tudo, simplicidade, humildade. Quanto aos pobres de espírito, que Jesus dizia, é necessário que também a gente faça aqui um comentário para que a gente desmistifique o entendimento dos nossos dias em comparação com as palavras de Jesus. Porque quando se fala de pobre de espírito para os nossos dias, nós entendemos que são aquelas pessoas que não têm desenvolvimento espiritual, que são aquelas pessoas brutalizadas ainda, que não possuem sentimentos, e que esses seriam, para o nosso entendimento, os pobres de espírito. Mas não era esse o sentido da época de Jesus, porque quando ele se expressava, ao dizer pobres de espírito, ele estava se referindo às pessoas simples e às pessoas humildes, de bondade no coração, de aceitação das coisas como elas são, e que não querem se sobrepor a ninguém, que estão sempre aptos a aprenderem o que o Evangelho tem para ensinar, e como são humildes e modestos e simples, esses conseguem penetrar no sentido profundo dos ensinamentos do Evangelho. Vamos prosseguir aqui ainda no item 8. O Evangelho está nos dizendo assim: por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Vejam bem, o homem orgulhoso e arrogante, com os seus saberes mundanos, que é uma ciência divina também, o saber mundano, as ciências sociais, a tecnologia, as ciências médicas, o direito, tudo isso pertence também à lei de Deus e nos merece todo o respeito. Agora, aquele que sabe aparelhar todos esses conhecimentos com a humildade, a simplicidade, a pureza de coração, ele cresce nos dois sentidos, no sentido material e também no sentido espiritual. Porém, para nós, dentro do mundo em que vivemos, dentro da nossa dificuldade de desenvolvimento de virtudes, como a humildade, por exemplo, quase sempre, quando temos esses conhecimentos, essas facilidades, nós desprezamos Deus e suas leis. Daí, quando nós renascemos no meio da pobreza, da simplicidade, da dificuldade e de lutas maiores, a situação nos favorece para que a gente desenvolva esses valores essenciais que estão na base da conquista de toda e qualquer virtude, que é a simplicidade, a pureza de coração, a humildade, delas que emanam todas as demais virtudes. Vamos ver aqui o que nos diz agora o item número 9. Diz assim: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam
talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, vejam vocês o que o Evangelho nos faz entender agora. Ele nos faz entender que quando nós desenvolvemos esses saberes humanos e mundanos, muitas vezes nós ficamos querendo provar Deus e querendo estabelecer condições para que Ele nos convença, Queremos ficar estabelecendo meios e se arrogando ao direito de ser importante para Deus, e Deus, através dos bons espíritos, deveriam fazer mais esforços para nos convencer ao Evangelho. Olha só que contrassenso dos seres humanos. E a gente tem que tomar cuidado, tem que se autoanalisar, conforme nos propõe Santo Agostinho, para ver se não agimos assim. Se nós não ficamos também questionando Deus com base nos poucos saberes que já adquirimos, né? Já quanto àquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mansas, verdadeiramente prudentes, né? Eles não se precipitam, não desrespeitam as leis de Deus. Agem com humildade e, por mais saberes que tenham, sempre dá graças a Deus pelo que adquiriu, porque aqueles saberes emanam da bondade de Deus, sabedoria divina, que nos chega até os dias atuais e, portanto, a pessoa humilde, pobre de espírito no sentido do Evangelho, não no sentido humano, ele dá graças a Deus por tudo que conquistou, mesmo que esteja no ápice do conhecimento. Eu me lembro de um livro de Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, cujo título é Lázaro Redivivo. Ali na introdução desse livro, ele nos fala a seguinte história. Ele diz que conta-se que Lázaro de Betânia, logo após quando fora ressuscitado por Jesus, ele ficou muito feliz, né, voltar à vida. Para quem era considerado como morto, quem não ficaria feliz? Todos nós, né? Ele ficou muito feliz e agradecido com aquela possibilidade de voltar à vida. E assim foi que ele resolveu, dentro de sua cultura, procurar o templo religioso da época para que pudesse orar a Deus e se apresentar à sociedade como de volta à vida. E assim ele foi feliz em direção ao templo. Mas chegando lá, ele teve uma surpresa muito dura, porque os fariseus, os saduceus, os escribas que ali estavam, olharam bem e estranharam aquela figura, falando: não, você já morreu, você é um morto, afaste-se daqui. Essa vida é a vida dos vivos, afaste-se daqui. E ele quis contra-argumentar, dizendo que Jesus lhe houvera trazido de volta à vida. Aqueles homens, cheios de saber, os sábios e prudentes da época, rebateram Lázaro e se juntaram a outros fariseus, alguns sacerdotes do templo, cheios de prudência e de saberes mundanos. Eles impediram que Lázaro chegasse ao templo. Daí um pouco nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas que estavam expulsando Lázaro do templo. E daí víamos até muitos bons amigos de Lázaro, considerados como bons amigos, que também se juntaram aos fariseus e aos escribas e expulsavam, dizendo que o que houvera acontecido contrariava a lei e que, portanto, ele não deveria ser aceito naquela sociedade, porque ele era considerado um morto. Foi quando ele disse uma frase verdadeira, e dizendo: senhores, tomam cuidado com o que dizem, porque aquele que me restituiu a vida pode lhes tirar da vida. Ele detém poderes que vocês não conhecem.
E foi assim que Lázaro, decepcionado com aquela conduta da sociedade em que vivia, ele voltou-se e procurou o agrupamento de Simão Pedro, onde ouvia as ponderações de Jesus e passou a penetrar no sentido do entendimento profundo do Evangelho, que contraria e muito os conhecimentos humanos, que somente os simples e humildes conseguem penetrar e deliciarem-se dessa conquista, que é a sabedoria do Evangelho, destinada aos pobres de espírito, segundo Jesus, aos simples, aos humildes, segundo o nosso entendimento. Vamos ver aqui o item número 9, agora, que diz assim: o poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os seus olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. E não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Percebam os senhores o como age a sabedoria divina no que diz respeito à conquista de valores e saberes por parte dos homens. Deus não força consciências. A sua lei não trabalha de forma a impor o que quer que seja. Se trata de uma exposição, nunca de uma imposição. E que Deus respeita o nosso tempo. Ele permite que vivamos as experiências que precisamos viver, que adquiramos o entendimento, a compreensão das coisas no seu devido tempo, e não força nenhuma situação. E é por essa razão que alguns apreendem mais fácil os ensinamentos do Evangelho. Outros demoram mais tempo, mais encarnações. E outros, em sua grande maioria, nós preferimos esperar as dores, e muitas vezes dores fortes e profundas, para que finalmente, através dessa amiga dor, como dizia Chico Xavier, a gente consiga aos poucos ir penetrando nesses mistérios ocultos aos orgulhosos, aqueles que se julgam autossuficientes. E vamos desenvolvendo essa simplicidade, essa humildade e essa sabedoria para poder entender Deus e seus mistérios. Daí, isso nos faz também, de acordo com o que o Evangelho está dizendo aqui, que Deus não se permite imposição por parte dos homens. Não é os homens que vão determinar a Deus como que ele deve agir para que a gente entenda o Evangelho e suas leis. É ele que dá ordens, ele que é o Criador. Não que ele é arrogante a tal ponto. Não se trata disso, mas ele é o Criador. Ele sabe o que faz. E compete a nós nos submetermos a ele. Não é nós que devemos impor a Deus: olha, eu gostaria de acreditar, mas queria que isso acontecesse, que aquilo acontecesse. Aí eu iria acreditar. Não é assim que acontece. Até tem um caso interessante quanto a esse assunto.
No livro Eurípides, O Homem e a Missão, a Corina Novellino nos diz que o Eurípides, depois de longas conversas com seu tio, o senhor Mariano, ele tinha dúvidas, ele era católico, e o que o senhor Mariano ia lhe ensinando a respeito do Evangelho ia fazendo muito sentido, e Eurípides foi se interessando pela doutrina espírita. E assim foi que, quando ele foi assistir pela primeira vez um culto do Evangelho do senhor Mariano, ele intimamente fez um propósito, né, com os bons espíritos. O Eurípides tinha muita dificuldade de compreender as bem-aventuranças, conforme era explicado na igreja, porque para ele não fazia sentido. E para quem ele perguntava, as respostas também não eram coerentes. E assim, quando ele fora para aquela primeira sessão espírita, ele foi fazendo ali um propósito íntimo, né, com os espíritos, dizendo assim: olha, eu acredito que isso seja verdade mesmo, mas sendo verdade, eu gostaria que alguém na plateia, a pessoa mais simples da plateia, que viesse através do médium mais simples as explicações das bem-aventuranças que eu gostaria de entender, né? E gostaria muito que fosse o apóstolo João para me entender as bem-aventuranças, né? E quando ele estava lá na reunião, levantou-se um médium de nome Aristides, o mais simples, analfabeto, que mediunizado pelo espírito João, ele deu ali as explicações absolutamente coerentes das bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. E Eurípides Barçanufo, a partir daquele momento, ele se tornou espírita. Então, a gente, sabendo desse fato aí de Eurípides, parece que está em uma contradição aqui, porque está dizendo que Deus não aceita, troca, né? Circunstâncias para que a gente creia. Mas ali nos parece que Eurípides fez essa proposta, né? Eu gostaria que acontecesse assim, para que eu cresce. Né? E como que se explica isso? Se explica pelo seguinte detalhe: é que nós temos que, por humildade, nos colocarmos na nossa condição. Que por humildade nós devemos entender que espíritos missionários à altura de Eurípides Barçanufo, é claro que ele tem todo o direito e todo o dever, e que em suas investigações ele busque sim o embasamento necessário para o desenvolvimento da tarefa que lhe dizia respeito. Allan Kardec fez isso muitas vezes, ele questionava os espíritos, ele trabalhava de uma certa forma, assim, mostra isso para mim, para que eu entenda aquilo que você está propondo. Mas, como nos ensina o Evangelho, que Deus avalia-nos, antes de mais nada, as nossas intenções, que nós somos julgados muito mais pelas nossas intenções do que pelas nossas ações. Daí, o interrogatório, a dúvida de Eurípides, as dúvidas de Kardec eram tratadas daquela forma porque eles tinham necessidade de embasamento, de conhecimentos espirituais, porque tinham uma missão pela frente. Quanto a nós temos muito ainda que aprender com o que já está pronto, com a obra de Eurípides, com a obra de Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de muitos outros. E não temos razões nenhuma para fazer questionamentos e nem pensar em imposições para que a gente se convença. Nós vamos ver aqui agora mais um trechinho do item número 9, que diz assim: não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos
que são executores de sua vontade, lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então, meus irmãos, é tudo aquilo que vínhamos considerando anteriormente, né? A gente não deve estranhar isso, que nós devemos ser submissos e resignados à vida que temos, que devemos entender que Deus é todo amor, é toda bondade, é toda sabedoria, é toda justiça, e que faz por nós sempre o melhor, e que, portanto, tudo que fez através de suas leis, tudo que nos acontece tem a supervisão dele, e aquilo que nos acontece é o melhor para nós. Daí, se desenvolvermos essa sabedoria de simplicidade, de humildade, nós vamos conseguir penetrar nesses mistérios ocultos que enchem-nos os corações de novas esperanças, de alegria, de saberes espirituais que outras pessoas não perceberão. É por essa razão que nós vemos aí, todos os dias, pessoas se darem ao máximo em defesa do Evangelho de Jesus, em atendimento à carência humana, em trabalho, de renúncia em favor do semelhante, que de esforço sem medir tempo e nem sacrifício para levar saberes e conhecimentos a outros. E muitos que estão do lado de fora imaginam assim: meu Deus do céu, eu não entendo como que as pessoas são capazes de renunciar à vida que têm. E não passeiam, não divertem, não vivem os prazeres do mundo. Que vida é essa? Que vida para eles, né? Vegetativa é essa de entrega total aos trabalhos do Evangelho, né? Esses estão na condição hoje de sábios e prudentes. São sabedores do detentor, são detentores do conhecimento dos prazeres mundanos, do colorido da vida, esquecidos que estão de que a vida passa, mas continua do outro lado. E somente aqueles que penetraram nesses mistérios ocultos é que têm alegria no coração de preparar uma fala do Evangelho, de levantar pela manhã os domingos enquanto outros vão dormir, para poder frequentar os seus trabalhos de estudos do Evangelho, para fazer uma sopa, para visitar um doente, para evangelizar, para cantar as doçuras do Evangelho, enquanto outros passeiam. É que esses primeiros, eles já penetraram, já ganharam essa condição de penetrar nos mistérios ocultos, aos orgulhosos, vaidosos, prepotentes dos dias atuais. Quanto àqueles que chegaram a esse conhecimento desses mistérios ocultos e nele penetraram, longe daquilo significar uma renúncia aos prazeres da vida, aquilo significa uma delícia para o espírito, que é a paz de consciência, que é a esperança em dias melhores que certamente virão, porque estamos trabalhando para que chegue esses dias e estamos assim conquistando esse valor que é necessário, indispensável mesmo a todos nós. A simplicidade, a pureza de coração e a humildade. Que Jesus nos abençoe.